vou responder 4 perguntas. Primeiro, como adequar o resumo e a introdução ao escopo de revistas acadêmicas? Segundo, como definir o escopo de projetos de pesquisa, de iniciação científica ou outros tipos de projeto? Terceira pergunta, como garantir a coerência entre o tema, objetivos e metodologia? E a quarta pergunta, como fazer citações e referências bibliográficas corretamente. Para você que não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Natália Cavicchioli, sou doutora em Biologia Molecular, agora estou no meu 2º pós-doutorado e também atuo como revisora de revistas científicas internacionais, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, revisar artigos, porque eu gosto muito de ler artigos científicos, sou muito apaixonada por escrita científica e o meu prazer é fazer com que pessoas percam o medo da escrita científica, parem de ver ela como um monstro e comecem a tomar gosto pela escrita. Porque, assim como eu, no início da minha graduação, no início, quando eu tive que começar a escrever artigos científicos, ou trabalhos mesmo durante a graduação, eu começava a surtar. E aí entrei no mestrado, e aí antes ainda do mestrado, na iniciação científica, eu tinha que escrever relatório científico. Gente, como é que faz isso? Então eu ficava muito assustada, porque é um tipo de escrita muito diferente daquele que a gente aprende na escola, né? Então, eu me assustava, tinha pavor quando me pedia para eu fazer algum tipo de trabalho nessa área. Mas hoje eu tenho prazer disso e eu quero também que você também tenha prazer na escrita científica e é por isso que eu auxilio alunos do Brasil inteiro e agora até mesmo fora do país. Então, gente, hoje vou responder essas 4 perguntas que foram colocadas onde? Da onde surgiram essas perguntas? Eu tenho um grupo no WhatsApp, um grupo fechado, para todas aquelas pessoas que adquiriram algum produto meu, seja algum e-book, né? Eu tenho 4 e-books, também seja alguém que faz parte do meu grupo, cursos, né? Porque eu tenho alguns cursos gravados também. E também dou acompanhamento individual. Então, para aquelas pessoas que também estão nos acompanhamentos, elas também estão nesse grupo, onde as pessoas podem colocar suas dúvidas, suas questões, e aí eu venho responder aqui por meio de lives para interagir, conversar com vocês, tirar suas dúvidas, certo? Então, vamos lá. Boa noite para todos vocês que chegaram por agora e fiquem à vontade para fazer mais perguntas. Hoje a gente tem esse foco das 4 questões, mas vocês também podem ficar tranquilos e fazer mais perguntas, porque também vai gerar mais conteúdo para as próximas lives. Certo? Então vamos lá. Vamos começar pela primeira questão, que é como adequar o resumo e introdução ao escopo de revistas científicas. E aí eu já começo com esse ponto do escopo da revista. O que é isso? Né? E por que isso é importante? Quando eu comecei a minha vida de publicação de artigos, eu não fazia ideia de como funcionava, né? E o meu orientador sempre falava para mim: escolha a revista e olhe o escopo dela. Tá, aí eu entrava no site da revista, ficava lá procurando o que é escopo. E aí eu fui lá, buscava, esse textão aqui todo. E aí eu lia e falava, eu acho que então se adequa, né? Ou não se adequa. E aí ele sempre falava, por exemplo, quando um artigo era reprovado, ele falava pra mim, Natália, agora vamos para essa outra revista, mas você precisa adequar a sua introdução a essa revista. E aí eu falava, tá, mas eu não entendia muito bem o porquê dessas requisições. Ué, meu artigo é um artigo, não era a mesma coisa para todas as revistas? Se eu fiz um artigo, escrevi ele com base nos meus objetivos, tudo, a introdução tem que ficar mudando? Sim, a introdução precisa mudar.
E o resumo, consequentemente, também vai mudar de acordo com o escopo da revista. E tá, o que de acho é o escopo da revista? O escopo da revista, gente, é a parte mais importante, é o cerne dela. Quando você olha uma revista científica, quando você considera publicar numa revista científica, você precisa realmente, a primeira coisa que você tem que olhar é o escopo, que está sempre lá no site da revista. Uma das principais faixas ali vai ser a definição do escopo da revista. E, enfim, o que é o escopo? O escopo é como se fosse assim, eu imagino um restaurante, e aí é um restaurante italiano. Um restaurante de massas. Então imagine um restaurante especializado italiano em massas, e aí você chega lá e senta todo feliz e alegre e pede um sushi. Eles vão te trazer um sushi? Não. Porque não está dentro, né, do cardápio daquele restaurante, que ele é especializado em comida italiana. Da mesma forma, as revistas científicas funcionam dessa forma. Elas têm um escopo, elas têm um cardápio. E aí esse cardápio, ele é descrito ali, nessa página da revista. Então você precisa olhar qual é o cardápio daquela revista, no que aquela revista está interessada em publicar. E isso é muito importante. Ali ele vai descrever, né, os editores vão descrever no que eles estão interessados em publicar. Então não adianta você tentar publicar um sushi numa revista italiana que você não vai conseguir. Você precisa encontrar uma revista especializada na sua área. E aí entra aquela questão que eu estava falando antes. Ah, foi reprovada uma revista, vamos mudar para outra. Um exemplo prático do que eu estou falando. Dessa mudança, então, que a gente vai ter que fazer na introdução. Por que a introdução precisa mudar? Porque a introdução é o seu texto de vendas. A sua introdução é o texto que você vai usar para vender os seus resultados. Nesse caso, você vai vender os seus resultados para a revista, vai vender os seus resultados para o editor e vai falar assim, olha, o meu resultado é incrível. Aí você começa, né? Vamos dar uma breve pinceladinha aqui de como é a introdução. Então, a introdução, vamos lá. Até aqui coloquei pra gente não se perder e tá tudo certinho na sua mente também, assim como tá aqui. Vamos lá. Então, você vai começar na sua introdução falando da extensão do problema, uma forma ampla. A introdução é um funil. Então, ela vai começar bem ampla e aí depois você vai afunilando para chegar no seu tema específico. Então, você começa amplo, falando do contexto geral do seu trabalho. E aí depois você vai trazendo a contextualização. Ah, então, mas aí na literatura fala isso, aquilo, outro. E aí você vai trazendo um contexto e vai chegar na lacuna, tá? Então, na literatura é dito isso, isso e isso, mas tá faltando isso. Então, é muito importante. O ponto da lacuna é muito importante porque é ali que você fala a maior importância. Por que o seu trabalho é importante? A lacuna vai dizer que ninguém falou sobre isso, ninguém estudou isso. Então, aí você afunila lá no finalzinho o seu objetivo, sua hipótese, seu objetivo, e aí você coloca. Então, o meu objetivo é resolver esse problema muito sério, que é a falta desse assunto na literatura. É a falta disso, eu vim resolver esse problema. Então, veja que na introdução você está vendendo seus resultados, falando que você sabe sobre o seu tema, contextualizando, dizendo que os autores estão falando sobre aquilo e você sabe o que está faltando. E aí, esse é o seu objetivo. E aí você apresenta o seu objetivo. Então, gente, é muito importante que você faça essa venda. Aí, vamos voltar para o escopo. Tá legal. E aí? O que isso tem a ver com o escopo da revista? O que tem a ver, gente, é porque a revista, então, ela só vai comprar os seus resultados. Claro que eles vão analisar outras coisas. Mas uma das partes importantes é, tá, esse resultado tá dentro do meu cardápio? Esse resultado faz sentido pra gente aqui? Nós estamos interessados em publicar
tal tema, nós estamos interessados em divulgar tal tipo de resultado. E aí você vem, baseado no escopo da revista, você vê a sua introdução e fala, será que a minha introdução está vendendo o meu resultado para essa revista? Então você tem que pensar nisso. Será que minha introdução vende meu resultado para a revista? E aí um exemplo prático disso, deixa eu só ver aqui o que a Fernanda falou. A Fernanda disse, eu além de achar que era a mesma coisa, achava que servia publicar em qualquer revista. Só aí que fui entender o que era o Qualis. Excelente explicação. Que bom, Fernanda, fico feliz. E além do Qualis, Fernanda, a gente vai falar de mais uma outra coisa que é importante a gente considerar. Fica aí. Tá, e aí, gente, vou dar um exemplo prático. Então, voltando lá para o mestrado. Eu trabalhava com insetos pragas. Ou, na verdade, assim, eu não gosto desse tema. Mas, enfim, eu trabalhava na Exalc, né, como mestranda lá, é uma unidade da USP, uma das mais antigas de pós-graduação da USP, e lá eles são uma unidade agrícola, né, voltada completamente para esse ramo. Então, eu sempre gostei muito de insetos, trabalhava com insetos, com microbiota associada a insetos. E aí é um modo alternativo de controle, em vez de você jogar veneno, né, matar todo mundo, seria trabalhar contra os micro-organismos que ajudavam os insetos a sobreviver. Então é basicamente isso que eu trabalhava no mestrado. E aí, beleza, eu fui publicar, primeiro eu tentei numa revista de insetos praga, uma revista voltada para entomologia, dentro do meu tema, certo? Trabalhava com pragas, né? Com insetos, com micro-organismos dentro das pragas, né? Dentro dos insetos, para alternativas de controle mais sustentáveis. Beleza? Ok, então posso publicar numa revista de insetos? Posso. Mas como tem que estar a minha introdução? Vendendo o meu resultado, só que falando mais do quê? Do inseto. Falando mais do quê? Falando mais da praga em si, do problema que ela é para a agricultura e tal. Então, falando assim que eu vim resolver um problema para eliminar o inseto. Então, minha introdução tem que ser mais voltada para essa área. Então, vou começar falando sobre isso, contextualizando a questão de controle biológico, de pragas e tal. Aí eu chego na minha praga, no meu inseto, descrevo a importância dele, aí eu falo, e aí eu venho resolver esse problema de uma forma diferente, usando micro-organismos. É isso. Agora, minha revista, vamos supor que não foi aceito o meu artigo. Por N motivos, né? Não vamos discutir muito bem isso aqui agora. Fica para outra live. E aí eu vou tentar publicar meu artigo em outra revista. Agora, nessa revista, eu vou para uma revista de microbiologia. Posso publicar numa revista de microbiologia? Posso. Gente, o que? Eu não sei o que aconteceu. Deu um fogo de artifício, vocês viram aí também? Eu não sei o que aconteceu. Enfim, voltando aqui. É muito bom. Posso, então... Eu acho que foi o Joia, não sei. Eu posso publicar numa revista de microbiologia? Posso. Mas agora eu vou usar aquela mesma introdução de insetos, praga. Vai fazer sentido para essa revista? Não. Ela fala, o que ela quer publicar aqui na nossa revista? E aí eu vou mudar o enfoque da minha introdução. Então vamos lá. Volto para a introdução e agora eu vou falar o quê? Os micro-organismos são muito importantes porque eles podem auxiliar em diversas funções da fisiologia dos seres vivos. E aí eu vou falar do geral, dessa associação de micro-organismos e organismos de uma forma geral. E aí eu vou afunilando, falando então o uso de saber sobre as relações de simbiose entre micro-organismos pode ser simplificada por meio do uso de modelos biológicos mais simplificados, como insetos. Então, veja só,
usei o inseto, porque eu estou trabalhando com inseto, mas aí eu vou colocar o inseto como um objeto do meu estudo para estudar micro-organismos. Então, veja só, vendi diferente. Vendi diferente porque eu tô numa revista de microbiologia agora. E aí eu vou falar um pouquinho, né, da minha praga, do meu inseto e tal, para explicar para eles, e depois eu falo do meu objetivo. Entendeu que legal? Então, fez toda a diferença e várias vezes eu tive que readequar a minha introdução para vender ela para revistas diferentes, com escopos diferentes. Mas era o mesmo artigo vendendo para revistas diferentes. Entendeu? Então, com certeza, o seu artigo pode ser vendido para várias revistas, só que você tem que sempre adequar, principalmente a introdução dele, que a introdução é onde vai vender. Outro ponto que também foi perguntado é a questão do resumo. E por que o resumo é importante? Gente, resumo é a coisa que o editor vai ler. Então, quando você mandou o artigo para a revista, quem pega ele primeiro é o editor. Ele vai dar uma olhada no seu título, no seu resumo, nas suas figuras. E aí ele vai falar, faz sentido continuar? Faz. Ou não. E aí ele já rejeita de cara. E aí normalmente ele vai falar, tá fora do escopo da revista. Por quê? Baseado no quê? No resumo. Então, você precisa dar uma olhada no resumo e também modificar o seu resumo para que o editor entenda o valor dele para a sua revista. E aí ele olhou lá o resumo, legal, vamos ver agora a introdução. Vamos ver as figuras, bacana, vou passar para o revisor. E aí ele convida revisores para analisar o seu artigo. Então é nessa parte que os revisores entram. Nós somos convidados pelo editor a revisar um determinado artigo. E aí é assim que acontece. Então, o seu resumo precisa também estar adequado ao escopo da revista. E aí vamos lá. Primeiro, então, deixa eu colocar aqui, são perguntas que você tem que responder no seu resumo, que o editor vai procurar no seu resumo. Então, o primeiro, o que é conhecido e por que esse assunto é necessário? 1, 2 linhas no máximo, que é o fundo. O que é conhecido e por que esse estudo é necessário. Depois a gente vai para o que falta, que é a lacuna. Então, o que é conhecido, por que esse estudo é necessário e o que está faltando, que é a sua lacuna. Depois você vem para o que eu busquei responder, que é o objetivo linkado então com a sua lacuna. Depois, o que fizemos. E aí você descreve brevemente os seus métodos de uma forma simplificada e vai para o que encontramos, que é o resultado. Aí no resultado é que você tem que ter mais... Onde tem mais linhas no resumo? Qual a etapa tem mais linhas no resumo? Resultado. Então sempre foque no seu resultado no resumo. Não, tem gente que fica um tempão, eu era assim também, ficava um tempão na introdução do resumo, da contextualização, e aí depois é bem pequenininho resumo. Não, gente, o resultado é a chave do seu artigo. Logo, ele precisa ser o mais extenso. Então aí você coloca mais 3, 4 linhas de resultado ali e bem brevemente o que isso significa, que é a discussão. E é tipo uma discussão e um e daí, que é as considerações futuras do que é seu estudo, qual a serventia dele para a área. Então, são esses os pontos mais importantes que você precisa colocar no resumo e que eles estejam, então, adequados ao escopo da revista. Legal? Muito boa essa pergunta. Se a pessoa que fez essa pergunta estiver aqui, fala fui eu, que eu vou te dar um parabéns. Muito boa. Muito boa essa pergunta. E aí, se você tiver dúvida, pode me mandar aqui, ou você que está assistindo depois, também pode me mandar mensagem ou comentário que eu respondo para você no YouTube ou aqui mesmo no Instagram, se você estiver assistindo por aqui. Vou para a próxima pergunta agora. Dando tempo para vocês perguntarem se tiverem por aí alguma dúvida. Tá. Vamos continuar falando de escopo, mas agora a outra pergunta foi: como definir o escopo para projetos de iniciação científica?
Achei o máximo essa pergunta, porque é uma pessoa que está na graduação, estava com receio, veja só, estava com receio de fazer um projeto muito elaborado e não dá conta. Ai, gente, que orgulho dessa pessoa de graduação. E, né, tão interessada já em fazer um projeto de pesquisa e, nossa, não quero, né, fazer algo... Tá super empolgado. Enfim, muito feliz por você que tá super empolgado para fazer iniciação científica. E essa resposta vai valer também para vocês que também estão pensando num projeto de pesquisa para mestrado, um projeto de pesquisa para doutorado. A gente vai, de toda forma, vai abraçar essas perguntas, questionamentos. Então, primeira coisa, vamos começar com a iniciação científica. Projeto de iniciação. Eu tenho essas dúvidas frequentes, às vezes, de pessoas que querem fazer uma iniciação científica e ficam muito em dúvida, porque estão nesse início da carreira. Eu fiz 3 iniciações científicas, né? Eu me encontrei, fui renovando projeto, né? Fiz 3 durante a graduação, passei a graduação toda fazendo iniciação científica, e aí no final, o meu TCC foi seguindo essa área, fui para o mestrado, também seguindo a área, doutorado, e agora no pós-doutorado eu tô orientando pessoas de iniciação científica, então eu tenho um projeto guarda-chuva, e nesse projeto eu tenho bolsas de iniciação científica disponíveis, inclusive eu que faço pagamento, é muito engraçado, que eu tenho que ir no banco depositar a bolsa, porque, enfim, aqui o órgão estadual, né, eu achei que, enfim, ia meio que automático, mas não, nesse projeto eu tenho que ir lá, né, depositar todos os meses para iniciação científica pelo IC do projeto. Então, vamos lá. Como é que funciona? Então, eu quero dizer que eu conheço como funciona o processo, então vou responder. Primeira coisa, como eu disse, no meu projeto, chama um projeto guarda-chuva. Para iniciação científica, normalmente você vai ter um projeto guarda-chuva, que é um projeto maior, um projeto grande, que já está aprovado, que tem já é um projeto, então tem introdução, material, tudo lá, e tem muitos como eu vou falar, muitos experimentos a serem feitos, é um projeto grande. E aí tem bolsas de iniciação científica disponíveis dentro desse projeto para que outras pessoas da graduação possam vir e trabalhar nesse projeto. Legal. Então, pensando dessa forma, quando você quer propor um projeto, normalmente, de uma forma geral, para você receber bolsa, você precisa estar debaixo desses projetos guarda-chuva. Então, você não vai ter tanta flexibilidade assim para escolher o seu próprio projeto. Normalmente, o seu possível orientador já vai ter esse projeto e aí você vai ter que se encaixar nele. E aí ele pode te propor alguma coisa. Olha, estou trabalhando com isso, você pode fazer isso, isso e isso. Suas opções são essa e essa. E aí você explica, e aí você pode escolher, talvez, depende do orientador, qual o trabalho que você quer realizar. Então esse é um primeiro caso, que é o mais comum. Mas também tem uma outra forma, que é você mesmo propor realmente seu projeto e apresentar para um orientador, apresentar para um tutor, né, um professor que já realiza pesquisa, normalmente da pós-graduação. E aí você vai pedir para ele, olha, eu posso submeter esse projeto? Nós podemos submeter um projeto desse para um órgão de fomento, que vai ser CNPq, CAPES, Fundect, os órgãos, né, estaduais. E aí você vai explicar, e normalmente esses editais abrem de 6 em 6 meses, periodicamente, mais de uma vez no ano. E aí quando abrir o edital, você então, em conjunto com o seu orientador, que pode ser um professor, pode ser um pós-doc, pode ser um doutorando,
E aí você vai mandar junto com ele, sendo ele o tutor, sendo ele o responsável, o orientador, esse projeto. E aí, se ele for aprovado pelo órgão de fomento, então você pode realizar esse projeto junto com seu tutor, com seu orientador. Então, é possível sim que você proponha algo, mas sempre tem que estar debaixo da linha de pesquisa do orientador. Então, não adianta você vir com um projeto já pronto para o orientador e ele fala, tá, daí eu não tenho interesse de trabalhar com isso. Você tem que sempre pensar que nos laboratórios eles já estão trabalhando com algo. O orientador, ele tem, o professor, ele tem uma linha de pesquisa, tem projetos aprovados, tem recursos, sempre tem que ter recursos vindos desses projetos para manter a pesquisa do laboratório. E esses órgãos de fomento que ele tem o financiamento, eles não vão deixar esse orientador, esse professor, comprar o que ele quiser, né? Aplicar no que ele quiser. Então, por exemplo, nesse projeto que eu tenho aprovado, eu não posso comprar o que eu quero. Eu só posso comprar coisas que foram descritas no meu projeto que fazem sentido para o projeto. E eu já delimitei ali o que eu precisava comprar antes, quando eu submeti. E se eu tiver que substituir alguma coisa, eu tenho que explicar o porquê. E tem que sempre estar dentro do objetivo que foi aprovado. Então, você entende que não é que o seu orientador é malvado. Ah, ele não quer investir em mim, ele não quer investir no meu projeto. Não, é que realmente ele não tem condições de atender essa sua demanda se ele não tiver recursos para atender. Porque as coisas são muito caras. Então, você precisa de recursos vindos do governo. E para você ter o recurso, você precisa estar dentro da linha de pesquisa, dentro do projeto pré-aprovado. Certo? Então, procure orientadores. Se você quer fazer um projeto, procure orientadores que tenham uma área afim e verifique com ele a disponibilidade. Não venha com o projeto pronto. Primeiro, conversa com o orientador, vê se ele tem interesse. Conversa sobre como você quer fazer aquilo, vê se ele tem interesse, se há disponibilidade no laboratório de fazer. E aí, você começa a escrever seu projeto, tá bom? Então, não perca tempo escrevendo projeto antes de falar com o orientador. Essa dica também vale para quem tá querendo fazer mestrado, quem tá querendo entrar no doutorado. Quem tá entrando no doutorado já sabe bem como funcionam as coisas. Mas quem tá querendo entrar no mestrado, às vezes está muito tempo longe da academia e fala, não sei nem como começar a fazer meu pré-projeto. Eu sempre falo, melhor coisa para você escrever seu pré-projeto, é muito legal que você conseguisse conversar com o seu potencial orientador. Eu sei que alguns programas, eles não vão deixar você escolher, eles vão te falar, faça uma lista de orientadores e aí a gente vai escolher para você, tipo, com base na sua classificação. Acontece. Mas outros vão te deixar escolher e aí você vai concorrer com aquelas pessoas que estão concorrendo para aquele orientador. Então, depende. De toda forma, eu sempre aconselho, fale com o orientador o que você quer. Conversa com ele, fala, olha, professor, eu tenho interesse de trabalhar com isso, eu gostei muito da sua linha de pesquisa, o senhor também teria interesse de abordar essa linha, esse problema de pesquisa? Então, você pode já entrar em contato para falar e aí sim começar a escrever seu projeto. Que daí é certeza que o orientador vai estar interessadíssimo em responder e te receber no laboratório. Certo? Então, isso vale para IC, também vale para o mestrado. E da mesma forma, tem a questão da bolsa e tal, do financiamento, também vale para o pessoal do mestrado. Certo? Então, já respondi a segunda pergunta. E aí, quando você for escrever seu projeto, delimite um problema, objetivos claros, mensuráveis, e aí tudo isso vai vir na conversa com o orientador. Como você sabe se o objetivo tá claro, se tem tempo certinho, se vai dar tempo para fazer? Conversa com o orientador. E aí, metodologia bem definida, limitações, resultados esperados, cronograma. É o que você vai colocar no seu projeto. Mas isso a gente vai falar em outras lives. O tópico desse
é realmente como definir esse escopo. E a resposta é: converse com o orientador. Tá, próxima pergunta então é: como garantir a coerência entre tema, objetivo e metodologia? Muito bom, e muito boa essa preocupação. Por quê? A gente fala muito de um trabalho coeso, de um trabalho coerente, né? Quando a gente está falando sobre a escrita científica, é uma escrita direta, é uma escrita sem rodeios, é uma escrita linear, sem surpresas. Não tem surpresa, sabe? Esses livros, né, que a gente tá lendo, uau, reviravoltas e tal, e esconde, e de repente suspense, não tem nada disso. Tudo é muito bem cantado, né? Desde o início, os spoilers já estão lá nas primeiras linhas do projeto. Então, a escrita científica, sem surpresas, direto ao ponto. É uma escrita seca, né? E é isso, pontos. E vai. Então, é muito importante que seja essa linha reta. E a gente pode pensar também num círculo, né? Vamos lá. A gente vai ter um tema bem delimitado. Vamos ter os objetivos. E a metodologia tem que estar bem alinhada para responder o objetivo. Seus resultados precisam ter sido muito bem descrito como eles foram alcançados. Então, ali na metodologia tem que estar tudo muito bem descrito. Então, método é um espelho do resultado. E aí, vamos para a discussão. Na discussão, você discute todos os seus resultados? Não necessariamente. Às vezes, você gera muitos resultados. E aí, você precisa discutir todos eles? Não. Se você tem muito resultado, você pode focar em alguns aspectos que respondem à sua pergunta lá no início. Então, por isso que tudo é muito bem alinhadinho. Tudo é muito bem casado. Logo, gente, isso tem que estar muito claro na sua mente. Claro. Uma linha assim. Gente, deixa eu lhe responder aqui a Fernanda. A Fernanda, antes, olha só, tá? A primeira pergunta que eu falei pra ela, que ela... Gente, pausa aí, vamos voltar ali na primeira pergunta, sobre a questão das revistas, que a Fernanda falou sobre o Qualis. Preciso responder isso, porque eu falei que ia responder e não respondi. Qualis da CAPES é muito importante? É, mas para o Brasil. Então, questão Brasil, Qualis é muito importante. Assim como o currículo Lattes é importante, muito importante. Para onde? Para o Brasil. Então, o Lattes, Qualis da CAPES não funcionam para fora do país. Então, se você está pensando assim, quero fazer intercâmbio, quero fazer parte do meu mestrado, do meu doutorado, ou até mesmo durante minha graduação sair do país, fazer um tempo fora, ou fazer todo fora, o que você vai se preocupar nos seus artigos científicos? E é sempre com isso que eu me preocupo, principalmente depois que eu saí do país durante o meu doutorado, e depois que eu busquei e passei num pós-doutorado fora do país, nos Estados Unidos, o que mais me interessava sempre, principalmente contato com professores americanos? Fator de impacto. Então, eu sempre olhava os fatores de impacto das revistas. E aí você olha o fator de impacto que é internacional. Então, todo mundo reconhece o fator de impacto como algo importante. Então, olha o fator de impacto da revista. Aí você vai falar, mas como é que eu sei o que é bom e o que é ruim? O fator de impacto é relativo à sua área de pesquisa. Por exemplo, lá no exemplo inicial que eu dei, insetos. Entomologia é uma área que estuda os insetos. Os fatores de impacto super altos para essa área é 4, 5, 6, 7, meu Deus, está abalando essa revista, muito alto. E o que é o fator de impacto? É o quantas pessoas leem aquele tipo de resultado naquela revista. Agora, na microbiologia, vamos mais pro alto. Para revistas multidisciplinares, que não vamos falar só de um inseto,
Não vamos falar só de entomologia, mas vamos falar de todos os assuntos junto, que é o tipo Nature, Science. O fator de impacto delas é altíssimo, é tipo 50, 40, é muito alto. Então, veja só, para entomologia, 4, 7 é uau, muito alto. Para multidisciplinar, 40, 50, aí sim que é alto. Mas para entomologia nem existe revista esse nível. E para as duas é muito bom. Se você quer ser um pesquisador da área da entomologia, se você só publicar em revistas nível 7, uau, você tá abafando, só revista boa. Entendeu? Então, o fator de impacto vai depender bastante da sua área de pesquisa e é internacional. E normalmente, quando a revista tem fator de impacto alto para a sua área relativa, o Qualis da Capus também vai ser alto. Então, eu nem me preocupo de olhar, às vezes, o Qualis da Capus, porque eu tô olhando o fator de impacto. E se é alto, eu sei que o Qualis está garantido. Então, nem me preocupo com ele, certo? Então, vale essa observação aí para revistas científicas. Outro modo de você ver isso é no SJR. Se você colocar aí no Google SJR, você vai encontrar também um ranking internacional de revistas. Você coloca a sua revista ali, que você quer saber. Se ela não aparecer, opa, sinal vermelho piscando. Revista não é indexada, pode ser um problema. Então, quando eu coloco o nome da revista, ela nem aparece, desisto, nem vou publicar nela. Apareceu lá o nome da revista, bacana, vamos clicar. Quando você clicar, lá embaixo da página vai aparecer assim, quartil. Então, são 4 quartis, né? Q1, Q2, Q3 e Q4. Então, é sempre bom que você procure uma revista Q1, que ela está no primeiro quartil, considerada como uma das melhores revistas daquela área. Então, eu sempre olho isso, o Q. Se o Q é 1, não preciso me preocupar com qualis também, com certeza ele vai ser alto. E aí, Q2, vamos tentar. Q3, Q4 não, certo? Então, são outras métricas para você que está antenado aí no internacional, que tá com um olhar mais, né, amplo, ok? Ótimo, vamos pro próximo. Será que fazer com os dois aqui sai uns negócios? Gente, foi muito esquisito aquele negócio. Saiu fogos de artifício aqui do nada. Enfim, vamos lá. Ah, gente, dúvida, comentário, pode postar aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos responder aqui, voltando na linha lógica dos artigos científicos, da escrita científica. Claro, tem que ter muito bem isso claro, gente, na mente de vocês, para fazer bons artigos, boas dissertações, teses, projetos de pesquisa, enfim. Isso, se estiver claro, você consegue fazer bons textos científicos. Vamos lá. Então, vamos começar. Qual o ponto principal? Primeiro eu vou começar com as pessoas que estão querendo fazer um projeto de pesquisa. Vamos escrever um projeto de pesquisa. Nesse caso, o que é a coisa mais importante no seu projeto de pesquisa? Seu objetivo, né? Você tem um objetivo e esse seu objetivo tem que ser muito claro. Ele precisa ser smart. Vocês já viram isso? Ele usa muito nessas coisas de empresas. Mas eu vou até ler aqui pra você, que é muito legal. Ele precisa ser... Isso é do inglês, né? Mas traduzindo, ele precisa ser específico. Seu objetivo precisa ser específico. Não pode ser abrangente. Tem que ser bem específico. Alcançável. Não adianta dizer que quer chegar na Lua. Precisa ser algo palpável. Precisa ser relevante. Relevante para a comunidade científica. Relevante para a sociedade, ter uma importância para a academia e para a sociedade, para a indústria, enfim. E 4, ele precisa ser temporal. Ele precisa ter um tempo específico para ser realizado. Então, é o que a gente chama do objetivo SMART. Então, veja só, ele precisa ser muito claro,
quando a pessoa lê esse objetivo, ela não tem que ter dúvida do que você quer fazer. Então, bater o olho, ler o objetivo, entendeu? Objetivo claro. Ok, como eu faço um objetivo claro? Gente, primeiro, sem prolixidade no objetivo. Às vezes eu tô corrigindo projeto e eu vejo objetivos gigantescos. Você fica assim, sabe quando você começa a ler, até cansa. Gente, zero. Não pode ter isso no objetivo. Seu objetivo tem que ser direto ao ponto. E como você pode fazer isso? Aí, gente, a inteligência artificial vai ajudar muito vocês. Não, aí pode usar o chat GPT e fala assim, você coloca lá seu objetivo, se ele tiver assim longaço, você não tá sabendo como fazer para reduzir ele, para ele ficar mais claro, você pode pedir pro chat, escreve lá assim, olha, eu preciso que o meu objetivo esteja smart. Aí você coloca específico, mensurável, temporal, ou só o smart, o chat já vai entender. Mas você pode colocar específico, mensurável, alcançável, relevante, temporal. Preciso que o meu objetivo seja assim. Seja claro, seja conciso e objetivo, que é o objetivo é seu objetivo. E aí você coloca 2 pontos e coloca o seu objetivo. E ele vai reformular pra você. E aí você pode pedir pra ele, não gostei. Fala assim, chat, me dá 5 opções ou 10 opções dessa reformulação que você vai fazer do meu objetivo. E aí ele vai te dar. Então, gente, não precisa ficar perdendo tempo. Às vezes a gente se perde em tanta palavra e aí não consegue mesmo ser mais conciso. Então, o chat tá aí para ajudar a gente a ser mais conciso. Então, fala para ele o que você quer, que é o objetivo SMART, e ele vai te ajudar, tá? Então, objetivo claro, bem definido. Beleza? É isso. E aí você vai, esse é o objetivo geral, e aí nós temos os objetivos específicos. O que são os objetivos específicos? São ações que você vai cumprir para alcançar seu objetivo geral. Ai, de novo, gente, olha lá, aparecendo um negocinho assim, um like. Enfim, vou continuar. E aí, você vai então para os objetivos específicos, são todas as ações que você precisa fazer para alcançar o objetivo geral. Simples assim. Também eles são bem rapidinhos, frases curtas. Tá. Objetivo mais importante de um projeto. E aí você vem para as hipóteses. É muito importante, as pessoas deixam isso muito de lado, as hipóteses. O meu orientador de pós-graduação sempre pegava muito no meu pé com hipótese. Ele falava, qual a sua hipótese? E eu entendi, principalmente porque ele tinha muita influência, porque ele também fez toda a pós-graduação dele nos Estados Unidos. E lá é muito mais simples, o pessoal tá acostumado com hipótese. Tanto é que minha banca de doutorado, não só a banca de doutorado, mas eu fazia reuniões periódicas com professores americanos durante o meu doutorado, que o meu doutorado era internacional. Então, todo ano eu fazia uma reunião com um comitê de acompanhamento de professores americanos. E eles sempre me questionavam muito sobre hipótese. Qual é a sua hipótese? Eu falei, meu objetivo? Não é. E também a hipótese não é uma coisa assim, tipo, eu acho que vai acontecer isso. Isso é uma previsão. Então, a hipótese, gente, ela precisa ser muito bem clara e ela precisa ser testável. Então, é importante que você faça hipóteses, crie hipóteses palpáveis, hipóteses que podem ser testáveis. E coloque isso também no seu projeto. Qual a sua hipótese? A gente pode falar mais sobre hipótese também nas próximas lives. Mas vamos lá. Vamos seguindo a linha. Objetivo claro, hipóteses de qual a sua previsão, mas que é testável. Depois disso, nós vamos para métodos. Como eu vou atingir esse objetivo? E aí vem seus métodos. Precisam estar muito bem alinhados. Os seus métodos precisam ser coerentes com o seu objetivo. E como eu faço para saber se os meus métodos estão coerentes com os meus objetivos? Aí, gente, como a gente sabe isso? Artigos científicos. Então, você vai buscar artigos
que foram similares ao seu, não que responderam a sua pergunta, claro, que senão você nem estaria fazendo, mas artigos que foram semelhantes e qual o tipo de metodologia que ele usou. E aí, gente, eu tenho uma dica para você usar o SciSpace, que é uma inteligência artificial chamada SciSpace. Procura lá também no Google. No SciSpace vai ter lá, você coloca a sua pergunta de pesquisa e ele vai te dar vários artigos científicos que respondem a sua pergunta. E assim, é muito legal, porque ele coloca em colunas várias coisas que você pode escolher, tipo metodologia, resultado. Então ele faz uma linha com os artigos, e aí outra com os resultados deles, metodologia deles, tudo lá. Então, por exemplo, se você vai lá e coloca sua pergunta de pesquisa, vai aparecer uma pergunta, né? Tipo, eu estudo agora microbiota do solo do Pantanal. E aí eu coloco lá no SciSpace como é a microbiota de solos alagados. Uma pergunta mais geral dentro da minha. E aí ele vai me dar vários artigos que estudaram solos alagados e vai dar para mim na outra coluna a metodologia deles. Olha só, uma coluna inteira de um monte de artigos. É um monte, gente. Ele gera vários, assim, páginas e páginas de artigo. E aí você pode ir comparando. Ah, eles usaram sequenciamento de nova geração. Ah, esse daqui usou Amplicoma, esse daqui usou NGS. E aí você vai olhando lá e vendo qual que é, de uma forma geral, um screening do qual método tem sido mais utilizado para aquela sua pergunta de pesquisa. Então, fica aí a dica, SciSpace. Se você, ou uma outra forma, converse com o seu orientador, veja qual que é o modo que eles têm trabalhado esse tipo de tema de pesquisa. E é isso. Mais alguma dúvida vocês falam? E aí? Vocês podem me falar. Então, o seu método, com aquele método, você precisa responder aquelas perguntas que você colocou no objetivo. Ok? E aí depois você vai escrever quais são os seus resultados esperados, baseado em cada uma daquelas análises que você colocou no método. E aí é o seu projeto. O seu cronograma vai ser com base em cada uma daquelas coisas que você descreveu na metodologia, vai dar um prazo para isso. Ponto. Quem está escrevendo dissertação, tese, TCC, artigo científico, qual o ponto mais importante? Resultado. Resultado é o astro. Então, você vai pensar primeiro, você já tem seus dados, vamos escrever. Como é que eu vou escrever? Para ter essa linha, essa coerência entre escopo, entre tema, objetivo e metodologia. Resultados. Aí tem que estar muito bem alinhado com a sua resultado, muito bem alinhado com a sua metodologia. E aí, gente, é legal fazer subseções, sabe? Coleta de dados, análise de dados, análise estatística, por exemplo. E aí, no seu resultado, vai ter esses mesmos uns tópicos semelhantes. Foi coletado e tal, tantas amostras. Aí você começa com a análise dos dados. Aí você explica como foi a análise dos seus dados. E aí depois o resultado da análise dos seus dados. Depois o resultado das estatísticas. Então sempre deixe essas duas coisas muito bem casadas. Metodologia muito bem casada com resultado. Que é um espelho. Tá? E aí a introdução vai estar vendendo os seus resultados. E a sua discussão vai estar dando mais valor e ênfase para os seus resultados, explicando ele, colocando ele num contexto mais geral. Certo? A Carla falou que hipótese era a dúvida dela. Oh, meu Deus, Carla. A gente volta a falar sobre isso e eu vou ter o maior prazer de falar sobre hipótese, porque realmente é um tema mais complexo que normalmente não é muito bem trabalhado. Eu não aprendi sobre hipótese durante os meus cursos de escrita científica na graduação nem na pós. Fui aprender depois, e com o meu orientador. Então, vou ter o maior prazer de falar e detalhar muito bem sobre isso,
Mas não nessa live, porque ainda tenho mais uma pergunta para responder e já tô estourando o meu limite aqui. E que eu ia te falar, Carla, para você, Carla, e para todo mundo que tá aqui também, eu tenho um e-book chamado Escrita Científica Simplificada. Lá eu também detalho super hipótese, como fazer a hipótese e tudo e tal. Também tenho um curso de escrita científica simplificada, tá tudo lá no link da minha bio. Vocês têm pressa para saber já do conteúdo, só clicar lá. E vou responder a última pergunta 5 minutos correndo. Como fazer a citação e as referências bibliográficas corretamente? Tá, gente, falar sobre isso é falar sobre... A Carla falou, sou sua aluna, estou no curso e agradeço. Que legal, Carla! Então, se você tiver dúvida, você já acessou, Carla, a aula de hipótese? Se você tiver alguma dificuldade, manda mensagem no suporte e eu vou ter todo o prazer do mundo de responder lá. E se falar, não tá muito claro, quero uma aula mais detalhada, me fala, Carla, porque eu adoro esse tipo de feedback para eu colocar o melhor que eu posso no meu curso. Eu quero que vocês sejam muito bem atendidos, que não falte nada lá. Então ele é uma metamorfose ambulante. Vocês me mandam os conteúdos que vocês querem, que eu vou lá, tenho todo o prazer do mundo de montar a aula e colocar lá. Eu fico super feliz. Adoro colocar material de apoio. Que bom que você tá gostando, cara. Fico muito feliz. Me dá feedback, tá bom? Que eu aprimoro e coloco mais aulas. Tá, deixa eu correr agora pra responder essa última. Quando a gente fala de citação e referência bibliográfica, a gente tá falando de algo muito sério, que é questão de plágio. Então, quando você não referencia corretamente, quando você não faz suas referências, suas citações corretamente, você pode ser acusado de plágio. Plágio é crime e eu já vi muitos casos de expulsão de programas, de pessoas que acabam sendo reprovadas na tese, reprovadas na defesa da qualificação, porque é encontrado plágio. E não referenciar bem, gente, nem é por mal, né? Mas às vezes por desconhecimento, falta de referência e falta de citação da forma correta pode te levar a plágio, e aí isso dá um problema muito sério, problema sério de credibilidade no meio acadêmico. Então, muito cuidado com plágio. Inclusive tem um e-book sobre isso, explicando muito bem sobre, chama Antiplágio, também tá aí no link da bio. Fiquem à vontade para adquirir, tá super completo. Inclusive tem até como faz lá a checagem, te dou ferramentas para você usar, tudo ali, tá? Então, gente, tem que referenciar muito bem, tem que citar muito bem. O pessoal da área da biológica já tá muito acostumado com isso, porque a gente não pode fazer uma frase sem uma citação. Nas humanas, vocês já têm mais liberdade. Às vezes vocês podem fazer um parágrafo e colocar uma citação, enfim. Pra gente uau, não pode de jeito nenhum. Então a gente tá acostumado mais com citações. Com colocar... Gente, o meu orientador, ele olhava cada frase. Cadê a citação aqui? Ou às vezes, se eu fiz realmente todo um parágrafo baseado num autor só, num artigo só, ele falava pra mim colocar várias outras ali. Então ele sempre me cobrava muito isso e eu aprendi bastante com ele. Então eu sempre coloco várias vezes, às vezes, a citação no mesmo parágrafo para falar que tudo aquilo que eu tô dizendo foi encontrado, foi dito por fulano de tal, no ano tal. Então você precisa referenciar bem, não deixar muito longe a sua citação do seu texto, do texto que você usou para falar sobre. E sempre conferir lá embaixo, a referência tá certinho. Se eu pegar aquele endereço lá, aquela referência, eu vou achar, tem que estar muito bem escrito. Eu tava revisando um artigo, muito bem escrito, eu adorei o artigo, eu achei o máximo. Já tava na segunda revisão dele, e eu revisei e tal, acho que eu fiz mais umas 18 considerações no artigo.
Mas o outro revisor, gente, ele checou cada uma das referências. Ele foi olhando referência por referência. Ele abriu todas. E aí ele fez umas 3 páginas de revisão na segunda rodada de revisão desse artigo. E já estava super bom, mas ele achou muitos erros. Então, os autores usaram referências erradas para falar de textos. Então, gente, isso pode gerar plágio, isso é plágio e é um problema sério. Então, toma muito cuidado com o que você vai citar, porque isso pode ser visto, e na verdade deveria ser visto. Cada autor que você usou, cada referência que você usou, ela precisa estar muito bem correta. E aí, tem gente que vai usar o quê? Gente, foi o caso eu chorei quando eu estava na graduação, na minha disciplina de artigo científico, né? A primeira que a gente tem no primeiro ano. E eu usei uma referência do que um cara estava falando no artigo, mas ele falou isso na introdução. E eu usei ele como citação. E o professor, ele viu, ele falou, você não pode fazer isso. Isso é plágio. Não foi esse autor que falou. Ele falou isso na introdução, citando um outro autor e você tá colocando o nome dele. Não pode. Você só pode usar os resultados. E falou um monte, me descascou. Eu chorei, comecei a chorar na frente do cara. Ai, que vergonha. Eu vi. Mas depois disso aprendi, nunca mais errei. Então, gente, referenciar alguém tem que ser sempre com base nos resultados daquela pessoa. Se é da área de humanas, qual foi a teoria dele, o que foi que ele defendeu, a forma de pensar dele, né? Então, da parte de humanas, de biológicas exatas, você tem que só citar alguém com base no resultado dela. E aí você cita. Se você achar uma citação muito legal na introdução, vai lá ver qual que é a citação original, volta lá nela, e aí sim você vê que às vezes tá errado. Nem confia no autor anterior, vai direto lá, na fonte. Será que isso aqui tá no resultado mesmo? Que essa pessoa colocou na introdução? Vai lá na fonte, leia, se tiver lá no resultado certinho, aí você cita, tá? Então tenha esse cuidado de referenciar apenas quem realmente fez aquele resultado. Toma cuidado com revisão bibliográfica. A gente gosta de citar a revisão bibliográfica, né? Porque é tão mais fácil, tá tudo lá. Mas aí a gente perde de dar crédito para os verdadeiros autores. Então, imagina só, você ficou um tempão trabalhando naquilo, gerou aquele resultado, alguém vem de uma revisão, cita você, e aí vem outra pessoa e todo mundo só cita a revisão e te deixa de lado. Ai, gente, sacanagem. Precisamos dar crédito aos autores, por isso ter preferência sempre para citar o autor de verdade e não a revisão. A revisão eu gosto de citar, às vezes, quando eu tô lá no início, falando de algo muito geral, tipo microbiota de insetos, de uma forma geral. Aí sim, eu uso revisão, porque ela já falou isso aí de uma forma geral, tá? Preciso acabar a live, meu Deus, já deu 1 hora. E muito legal, muito rico, muitas coisas para serem ditas. Vou fazer, Carla, uma live só de hipóteses pra você. E aí, gente, fiquem ligados no próximo conteúdo da próxima live. E se vocês têm dicas e dúvidas e perguntas pra eu abordar aqui, me manda no meu direct, fala comigo no WhatsApp da equipe, que tá no meu link da bio. E eu serei muito feliz em ajudar vocês a viverem mais leve no meio acadêmico, tá? Um beijo pra vocês. Beijo, Carla. Muito bom que você acompanhou aqui. E fiquem com Deus e nos vemos na próxima live.